Sexta-feira, na quinta semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, que eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama Deus essas pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram-lhe. Amados irmãos e irmãs, acompanhar esses evangelhos que são ali nos capítulos 8, 9, 10 e 11 de São João, eles geram em nós assim uma percepção muito clara da comoção de Jesus. A gente às vezes tem isso muito claro na nossa cabeça. Jesus veio para nos salvar, Jesus morreu para nos salvar, tudo. Mas lendo esses evangelhos, a gente vê o quanto isso custou a Cristo. Não só do ponto de vista de sofrimento, de uma morte dolorosa como ele padeceu, uma flagelação, uma cruz, mas o esforço intelectual que Jesus fez para convencer aquelas pessoas. Jesus está falando, está insistindo, está mostrando. Esse evangelho de hoje, para mim, é como se fosse uma última carta de Jesus que ele joga. Ele diz: olha, tá bom, vocês não querem acreditar em mim, vocês não querem me aceitar, mas poxa vida, olha para o que eu estou fazendo, olha para os sinais. Não se esqueça que o evangelho de São João ele é dividido em duas partes: a parte dos sinais e a parte da glória. A parte dos sinais são os milagres, que João não chama de milagres, mas chama de sinais. Porque depois de cada um desses milagres vem uma longa discussão, uma apresentação. E depois temos a parte da glória, que começa ali no capítulo 13, quando a gente tem o momento da glória, que é a cruz de Jesus. Mas aqui nós estamos no capítulo 10, então já aconteceram 6 milagres. Estamos chegando no último milagre, que vai acontecer no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Então Jesus está mostrando: olha tudo que foi feito, olha cada um desses sinais. Se você não quiser acreditar em mim, mas acredita pelo menos no que os seus olhos estão te mostrando. Acredita nas obras que o meu Pai está fazendo através de mim. Interessante porque nós também, às vezes, provocamos muito a Deus com isso. Tudo que Deus fez parece que não é suficiente. Tudo que Deus faz parece que não é suficiente. Jesus aqui nesse evangelho, talvez ele possa incomodar a mim e a você também, fazendo com que nós nos perguntemos: será se precisa de mais? Será se eu preciso de mais um sinal? Será se eu ainda preciso do 7º? Será se os 6 que foram feitos não foram suficientes? É interessante que aqui nesse evangelho faz uma referência a João, que é muito interessante. João Batista ele foi um profeta tremendo, um profeta que gerou uma comoção muito grande em todo aquele povo. Interessante que João Batista não fez nenhum milagre. A gente tem profetas no Antigo Testamento que fizeram milagres fantásticos, parecidos com os de Jesus, não tão fortes na intensidade, mas com a mesma matéria. A gente tem profetas que ressuscitaram defuntos no Antigo Testamento. A gente tem profetas que multiplicaram pães. A gente tem profetas que fizeram coisas fantásticas. Por que João Batista não fez nenhum milagre? João Batista ele não era um profeta itinerante, ele era um profeta estático. João estava ali naquela região, ele era daquela região e ele pregava para pessoas daquela região. Então ele não precisava fazer nenhum milagre.
O testemunho dele era suficiente. Os outros profetas no Antigo Testamento que fizeram milagres, eles eram profetas itinerantes, que eles não estavam na sua região, estavam em outro lugar pregando, e era necessário que o milagre fosse ali como que uma garantia daquela palavra que o profeta estava trazendo. João não precisou disso, ele pregou para o seu povo. Então o testemunho dele era suficiente para realmente impactar naquele povo. E Jesus agora, depois de 6 milagres, Jesus é um profeta itinerante, Jesus não está ali pregando só para a sua região, mas mesmo depois de fazer estes 6 milagres, aquele povo ainda é incapaz de acolher a sua verdade. Ele vai fazer o 7º milagre. É interessante que naquela palavra de Lucas, que a gente meditou um tempo atrás, daquele rico, chamado a parábola do rico Epulão, aquele rico pede para que Abraão deixe Lázaro ressuscitar e avisar os seus irmãos, porque se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. E ali é uma palavra profética já de Jesus dizendo, né? Mesmo que um morto ressuscite, eles não crerão. Lázaro vai ressuscitar no capítulo 11 do Evangelho de São João. E eles não vão acreditar. Pelo contrário, vão organizar a morte de Lázaro. O menino acabou de ressuscitar e já vão estar querendo matar ele de novo porque as pessoas estão acreditando por causa dos sinais. Então, peçamos a Deus hoje, nesta liturgia, esta graça. Senhor, que eu não precise de mais um sinal. Que eu não precise de mais um milagre. Que eu não precise que um morto ressuscitado venha abrir os meus olhos. Mas que tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, e eu creio que Ele já fez muito na sua, fez muito na minha, faz muito na nossa, que isso seja suficiente para que nós possamos ser curados dessa esclerocardia, esse coração endurecido, esse coração de pedra, para que verdadeiramente possamos crer nele e aceitá-lo como Ele é, do jeito que Ele é. Não um Deus feito à nossa imagem e semelhança, mas um Deus que se revela como é. E acolhê-lo como Ele é, para que Ele possa nos fazer como Ele quer. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.